primeiro amasso no Maracanã. Flamengo passeia pelo São Paulo em meio à polêmica sobre permanência de Pedro. O Corinthians nunca me decepciona. Timão perde no último lance na Neoquímica Arena e aumenta a crise no Parque São Jorge. O cabuloso voltou. O cabuloso voltou. Vaqueiro da Pampulha mete 3 no Grêmio e Cruzeiro se mantém colado na liderança da tabela. E tudo sobre o título do Chelsea no Mundial de Clubes. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my teams, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o podcast preferido de esportes. Segunda-feira, dia 14 de julho, mais uma semana pra gente aqui, fazendo programa, fazendo resenha, falando de futebol, ouvindo as besteiras de Caio Capita e Pedrinho Moraes. Eu também falo um pouco também, mas vamos começar. Hoje tem assunto, hein? Hoje tem assunto. Antes de mais nada, vou apresentar os meus queridos companheiros, começar pelo homem que tava no chá de bebê ontem, não sei se é chá de bebê ou chá de panela, o que que era, do Taleco, tava o Thales, um abraço pros dois, Taleco e o nossos Thales amigos ouvintes. Taleco e o Thales É o Tulhão, pai. Perdão, perdão. Tava Falei bem errado, dormido. falei errado. É verdade, foi bem, Pedrinho? Pô, fala, irmão, como é que você tá? Foi lindo, né? Sempre bom estar na presença dos meus amigos, padrinhos de casamento, irmãos da vida. Tô muito feliz. Agora eu já posso revelar, né? Eu não podia revelar. Eu que no Brasil eu descobri que... não vou sair do armário não, mano. Você esbugalhou o olho aí. Não tem nada disso. Eu descobri que eu vou ser titio. Então meu irmão vai ser pai, né? A Mayra tá grávida. Descobri, mano, tem um vídeo, o vídeo foi muito legal quando descobri, só que eu não podia falar porque ele falou pra eu esperar. E sábado, descobri que eu vou ser padrinho do Noah. Aê! Aí sim! Esse que você não tava criando expectativa, mas você queria ser, né? Óbvio. Eu falei, né, olha, eu não vou criar expectativa, mas eu acho que eu vou ter essa honra, né? E não deu outra, eu vou ser padrinho do Noah, primeira vez que eu vou ser padrinho de alguém. Nem Depois padrinho. eu te dou uma aula. Você é padrinho? Eu sou padrinho do meu primo, mano. Mas de crisma? Não, pô, padrinho de batizado. Você é um padrinho presente? Porra, pra cacete, velho. Para, cara. Depois você mostra uma foto dele. Então, assim, eu nunca fui padrinho nem de casamento, né? Então, agora eu vou ser padrinho do Noah. Eu não sei. A gente não sabe o sexo do filho do João Paulo, né? Mas se for menina, acredito que vai ser Luísa. E se for homem, eu não lembro. Paulo vulgo seu irmão, né? Só pra explicar pra Isso. gente. Ele que fez o botox em mim, ó. Se liga. Tem nada. Esquece. Então é isso. E eu Parabéns, hein, Pedro? acho que ano que vem eu vou fazer um menino também. Opa! Boa, moleque. Tá na hora já. Tá na hora. Vou pôr pra jogo o novo Caio Jorge. É isso. Falando em fazer menino, e aí, Caião? Tudo certo? Como assim, falando em fazer menino? Quando é que vem o seu? Às vezes vem o seu já. Bom, Vem o mini Caio. Não, vai demorar ainda, né? Vai demorar. Meu vai demorar ainda. Não tá na hora. Mano, imagina um Caio Capitinha gravando pica, vídeo. né? Mano, imagina ele gravando uns vídeos já com 10 aninhos. 10 aninhos. Falando. Ia ser pica, mano. Mas vai demorar um pouco ainda, velho. Tem que casar ainda. Nossa, tem um caminho pela frente aí. Como é que foi o seu final de semana aí? O que você conta de bom pra ele? Mano, tudo certo, Zambolino. Aproveitei pra ficar de boa, né? Em casa um pouco, dar uma descansada também com a Bia. No sabadão só que a gente saiu, aniversáriozinho só, tomar uma cerveja também, nada demais. E é isso, mano. Fiquei tranquilaço. Fiz nada, assisti um monte de jogo, mano. Assisti muito jogo. Primeiro final de semana... Assistir seu time, pelo visto, não adianta nada ter Mundial pra jogar contra o Bragantino, né? O Mundial não entrou em campo, o que aconteceu? Contra o Chelsea. O que aconteceu? A gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar. Eu cravei o resultado, hein? Eu cravei o resultado. Cravou mesmo? A gente vai passar os placares amanhã, né? Ainda tem um jogo hoje, então amanhã a gente vai passar os resultados. Agora você liga pra todos os jogos do
Brasileirão, né? Claro. Ô, mano, a gente tem que mudar esse Nada mais regulamento, tá muito Nada cômodo pra mais justo. vocês. Ué, mudar o Cômodo? regulamento Ué, no meio do você que foi campeonato, mal porque e a você errou culpa é um nossa. monte. Entendeu? Igual, por exemplo, você falou que o Vasco ia ganhar, o Vasco não ganhou, vocês tinham que perder um ponto. Você falou o Cara, quê? o cara quer mudar a regra. Empate. Safado, Você cara. também tinha que perder um Safado. ponto. Foi 2x0 pro Botafogo. Safado. Você é safado, hein? Você é safado. Ó, vamos começar o programa então. Hoje a gente tem muito assunto. Vamos começar falando da vitória do Flamengo 2x0 pra cima do. Opa! Pra cima do São Paulo. E aí, não tem como. A gente vai falar do jogo, a gente vai falar do Flamengo, do São Paulo, mas o assunto é a polêmica do final de semana. Felipe Luiz e Pedro. Diretor, solta o áudio do Felipe Luiz, a coletiva dele falando sobre o atacante Pedro o Queixudo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, né? Vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. É um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for, mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu tô esperando de braços abertos, porque eu não posso ir pro mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa pros companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Tem uma outra parte. Tem uma outra parte que ele. Peguei só um trecho aqui. Tem uma outra parte que ele fala uma coisa. Que não precisa me dar abraço, precisa ser meu amigo, né? É que ele fala um pouco disso, né? Tem uma outra parte que ele fala. Ele tem uma fala muito forte que é: se o Pedro não quiser, outros vão querer. Se o Pedro não quiser ganhar, outros vão querer ganhar. Tá circulando muitas falas, né? De Dorival, de Rogério Ceni, que já tinham falado sobre situações parecidas do Pedro, situações em que ele não desempenhou ou não teve o máximo esforço 100% em treinamento, enfim. Mas eu queria ouvir de vocês, porque existe também um outro lado, e aí só pra explicar e aí passar a bola pra vocês comentarem. Não sei se vocês chegaram a ver vídeos de pessoas falando que, pô, tudo bem, mas o Pedro teve várias propostas pra sair do Flamengo, seja da Europa ou do Palmeiras, e ele queria sair, o Flamengo não deixou. Ele queria jogar as Olimpíadas de 2021 e o Flamengo não deixou. Ele aceitou ser reserva de um Flamengo depois de ser o melhor jogador da América. Então, tem muita coisa nesse pacote que virou a grande polêmica do futebol brasileiro. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso, sobre a declaração do Felipe Luiz, sobre a postura do Pedro e sobre todo o contexto do Flamengo com o jogador. Ô, Zambolino, tudo isso que você falou, que ele teve proposta e não foi vendido, que
Jogou Olimpíadas. De um jogo Olimpíadas, porra, nada disso justifica, né? Mas vamos lá. Naturalmente, eu não seria a favor da fala do Felipe Luiz ou dele vir na coletiva expor. Eu acho que tem muitas coisas que devem ser resolvidas dentro do vestiário e que não precisa. Agora, a maneira como o Felipe Luiz trouxe, a clareza que o Felipe Luiz trouxe, os detalhes que o Felipe Luiz trouxe, é de um cara que já falou mais de 20 vezes com o Pedro e nada aconteceu e ele precisava se defender, mano. Ele não parava de apanhar. Ele tava apanhando sem parar por não relacionar o Pedro, por não colocar o Pedro no time titular. E ele falou, mano, deu, já falei mais de 10 vezes com o cara não vai. E traduzindo pra galera, é muito simples. O Pedro não tá correndo, tá dando migué no treino, não tá querendo. E aí o Felipe Luiz fala, não dá pra eu querer mais do que ele. Ele precisa querer. E assim, o Pedro pode ter tido problemas, sei lá, com o Rogério, com o Dorival em algum momento de treinamento, mas era um momento em que o Pedro tava voando, fazia gol e tal, beleza. Agora ele tá voltando de lesão. Ele não tá te entregando todos esses gols. O time do Flamengo, do jeito que o Felipe Luiz gosta, marca lá em cima, pressiona lá em cima, tudo mais. Eu acho que tem espaço pro Pedro, mas eu não acho que dá pra um cara que não quer, que não tá correndo, jogar. Mano, existe algum jeito de estar do lado do Pedro nessa história? Depois da declaração, do jeito que o Felipe Luiz falou, eu nunca vi um cara dar tanta porrada e ao mesmo tempo ser tão respeitoso, mano. Ele não subiu o tom de voz, ele não xingou, ele foi respeitoso no tom e bateu no Pedro. Mano, foi uma das respostas mais completas que eu já vi, assim, na minha vida. Suponha, uma resposta, uma entrevista ser perfeita tem que ter 10 aspectos. Ele tirou 10 em tudo. E, mano, e ainda ele começa a trazer, além de ele trazer a opinião dele, ele começa a trazer fatos, números, GPS, mano, traz uma cacetada de coisa. Assim, vou falar em várias partes. A primeira você falou, que ele ficou de fora da... Não, o Zambolino quis fazer graça. Ele quis fazer graça. Não. Peraí. Tipo Não, assim... só explicar. Eu não quis fazer graça, fazer graça, tá? Vamos explicar todo o contexto. Não, você trouxe pontos de torcedores. Existem dois lados da história. Vocês vão julgar qual é o lado certo, qual é o lado errado. Que lado, mano? Tudo bem. O que eu quero falar é o seguinte, você trouxe esse ponto, que tem vários vídeos rolando, mas que o Pedro, ele foi... eles não deixaram ele jogar as Olimpíadas, que, todo jogador quer jogar e tal, mas, mano, futebol é passional, futebol não tem razão, não tem essa de... mano, você viu o Florentino Pérez, Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo, tchau, amigão, rua, Modric agora, rua. E outra coisa, o Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. O Felipe Luiz acabou de chegar, então, mano, o Felipe não tem que ter como é que eu falo, essa gratidão nem nada, porque, mano, não foi com o Pedro nem nada e, ele quer ganhar. Agora, existem vários pontos que me pegaram aí, né? Pra mim foi uma jantada com classe, maravilhosa. E, mano, você vê que eu não sou o cara mais... Mano, eu não sou um cara, assim, expert em linguagem corporal, mas algumas coisas eu consigo pegar, que eu fico assistindo o vídeo. Mano, tem hora que ele vai começar a falar do Pedrocinho, mano, ele morde o beiço de raiva, mano. Você vê que o cara tá puto, filho. Ele já não tá aguentando mais. E aí, mano, umas coisas que me pegam. Ele fala, uma ambição que o Pedro deveria ter. Ou seja, o Pedro tá com ambição nenhuma, mano. O cara tá ali de sacanagem. Outra, não pode negociar 1 minuto de treinamento. Irmão, o cara tá fazendo corpo mole, tá dando migué, tá puto. Outra coisa que me pega aí ele vem e fala, falta, porque ele viu que ele ia trazer um mal-estar com o torcedor. Porque, mano, o torcedor, muitos amam o Pedro. Ele vai falar da falta de respeito com o torcedor. Mano, nessa ele traz o torcedor pra ele. Ali acabou. Outra, ele fala, o Pedro tem que querer mais e tal, ele fala de contagiar. Mano, em outras palavras, ele falou, mano, o Pedro tá sendo uma laranja podre no meu elenco, com classe. É isso que ele falou. Aí, mano, você vai ver um negócio desse, aí você vê a entrevista do Davi Luiz. Davi Luiz, quando ele chega no Fortaleza, ele fala, mano, Pedro, eu te amo, que não sei o que e tal, mas, mano, hoje você não joga comigo, por essa falta de intensidade e tal, papapá. Então você já vê que já não é um e nem outro que fala dessa falta de intensidade do Pedro. Aí eu fico me perguntando, mano, quando saiu a briga com o preparador físico do Pedro, que ele tá errado, tá? Pelo amor de Deus, ele tinha que ser mandado embora, não existe agredir, mas a história mesmo foi só essa. Porque, mano, ele conseguiu tirar o Felipe Luiz do sério, que é um cara extremamente calmo, só que, mano, outras pessoas que são mais explosivas não aguentou e deu uma porrada. Então você acha que realmente foi do jeitinho que aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que o Pedro tirou esse cara do sério pra caramba, mano, que é um cara extremamente difícil de mexer. E eu te digo mais, a carreira
carreira do Pedro é muito mal gerida, velho. Ele é muito mal gerida. O Pedro é um jogadoraço, óbvio que teve as lesões e tal, só que, mano, as tomadas de decisão do Pedro é muito ruim, velho, entendeu? E agora, mano, eu não sei se ele vai ter essa humildade de chegar e pedir desculpa mano, e voltar a jogar. Eu não consigo ver isso. E eu acho que acabou o clima pra ele no Flamengo. A não ser que ele chega, pede desculpa, mano, coloca o coletinho da humildade e vai jogar bola. Eu ia perguntar isso agora. Alguma chance, Caião, do Pedro voltar a vestir a camisa do Flamengo? Mano, eu acho que sim. A forma que o Felipe Luiz expôs e tratou, passou um jeito que só depende do Pedro. Tipo assim, agora só depende do Pedro. Ele falou algumas vezes, tá esperando de braços abertos. Não adianta ir no mercado contratar um cara que faz 30 gols, porque a gente tem esse cara que faz 30 gols. Só precisa ele querer. O Pedro, treinando e retomando, ele vai jogar. Ele vai voltar. Ele vai ter minutagem, né? Ele vai ser titular desse time do Flamengo. Eu acho que existe uma possibilidade, até porque se a gente parar pra pensar, no Brasil não dá, né? Já fez 18 jogos do Campeonato Brasileiro, já jogou Copa do Brasil, e aí? Quem vai pegar? Vai pagar 6 meses de salário? Então, não tem como. Vai pra onde? Vai pra Arábia? Existe a possibilidade. Estão falando no Zenit, né? 15 milhões de euros. Só que aquilo, o cara vai pro Zenit, beleza, ele vai jogar lá com o Gerson, com o Luiz Henrique, só que o cara, ele se queima. Aí, vamos entrar na mesma história que a gente falava do Gerson, né? Ele jogando no Zenit, ele vai ser convocado pra seleção? Porque potencial ele tem. Ele foi pra Copa? Não vai. 3 anos. Então, não vai, claro o Pedro que não vai. ele se colocou numa situação agora, pô, ele saiu de ser o cara, pô, o Pedro há menos de um ano era o principal atacante do Brasil, né, tirando ali o auge do Igor Jesus, ele sempre foi o melhor atacante do Brasil, e agora ele se coloca numa situação de que eu tenho muitas dúvidas se ele volta a vestir a camisa do Flamengo, é muito difícil ele ser contratado por um time brasileiro, e aí vai jogar onde? Pô, ou vai pra Arábia ou vai pra uma Rússia. E aí, cara, você vai se complicar muito. Eu nunca vi um técnico desvalorizar tanto um ativo do clube. E aí, eu acho que naturalmente a diretoria seria contra isso, em qualquer lugar. Bom, não, você não vai dar essa entrevista, porque o cara vale 20 milhões, se der essa entrevista, ele desvaloriza. E aí, a gente vende o cara, depois você vai e fala o que você quiser. Mas eu acho que tava tão no limite que me pareceu o Felipe Luiz, com o aval da diretoria, com o aval da comissão, com o aval dos jogadores, do elenco, com o aval de todo mundo. Mano, eu tenho certeza absoluta que ele falou pro Pedro que ele ia falar isso. O Pedro não ficou zero surpreso. Também acho, hein? Eu falaria isso, eu chegava pro seu amigão, escuta aqui, ó, eu ia chegar e falar assim, amigão, gosto de você pra caralho, você é um craque de bola, mas eu não tô aguentando mais toda a coletiva eu ter que ficar respondendo isso, tomando porrada, e você não me ajuda. Eu tô te contando, eu vou falar isso e aquilo. Eu também acho. E é o que eu faria também. E, mano, você vê que, tipo assim, precisa mais dessa transparência, velho. Isso alivia demais pro treinador também. Porque, mano, é igual ele chega e fala, mano, aí vocês ficam falando, por que ele trocou esse jogador, colocou esse jogador, mudou a tática, entendeu? Agora as pessoas começam a entender mais que existe outros galhos, entendeu? Que não é só, teimosia do treinador, que ele é pardal. Então, mano, acho que precisava, sim. É um nível de maturidade absurda. Mano, ele é muito preparado pra dar coletiva, sabe demais. Ele tem uma postura inacreditável. A gente fala aqui várias vezes. Muito. Eu sou muito fã do Felipe Luiz. Acho que é um cara fenomenal. É um cara que vai dar muito certo. É claro, ele tá numa fogueira ali que ele precisa vencer sempre, jogando muito bem. Se isso não acontecer, se ele for eliminado, ele vai ser crucificado. Mas ele tem um conhecimento e uma postura inacreditável. Pra gente matar o assunto Pedro, tem que vender a qualquer custo, como algumas pessoas estão falando, do tipo, agora acabou, tem que se livrar dele, e mesmo que seja barato, vende, ou vamos ver o que dá. Se aparecer uma proposta boa, vende, se não aparecer, vai ficar, e aí vamos ver qual vai ser a postura do Pedro. Mano, vender um ativo igual o Pedro, que, mano, todo mundo quer, na baixa, pra mim não faz sentido nenhum, velho. Você tem um baita carro, que todo mundo quer comprar esse carro, mano, só uma pessoa tem, mano, todo mundo quer o Pedro, mano, todo mundo sai no tapa pra querer o Pedro, velho. Então, tipo assim, sei lá, mano, o Pedro hoje ele só não joga titular no Cruzeiro e no Corinthians, assim que vem rapidão assim na minha cabeça, talvez. Isso porque ele não tá bem. Agora, se ele tivesse bem, irmão... Hoje, o Pedro vale uma coca e um pão de queijo, hein? Falando sério. O Pedro bem,
o Pedro Ben, por exemplo, ele entra no lugar do Caio Jorge, porra. Tem no lugar de qualquer um. Exatamente. Então, assim, eu não venderia, não, mano. Eu não venderia. Deixava encostado aí, esperar pra outra temporada, sei lá, mas... Vamos treinar, amigão. Vamos correr, caralho. Tá ganhando bem pra caralho pra isso. Vamos, Não, filhão. eu tô falando se ele não quiser, né? Vamos, ele tem que... né? Vamos. É isso. Senhores, sobre a partida, antes de a gente comentar sobre o Corinthians e Bragantino, 2-0, um amasso do Flamengo, um golaço do Luiz Araújo, que a gente volta aqui, volta e Coloquei meia no meu fala aqui. cartola. Um baita de um jogador, né? Um baita de um jogador. Rapidamente, quero uma análise de vocês sobre o amasso do Flamengo, mais do que favorito ao título, e do São Paulo, que vai sofrer até o final do ano, pelo menos na minha visão. São Paulo vai brigar pra não cair, hein? Não dá. Mano, é impressionante. O Flamengo é impressionante. Intensidade, pressão, empurra o adversário o tempo inteiro pra trás. Não deixou o São Paulo com bola em nenhum momento. São Paulo ficou 100% do tempo desconfortável. E todo mundo do time do Flamengo é muito bom com bola no pé. Dos zagueiros e goleiro até os atacantes. Então, consegue trabalhar e consegue ser pressionado e sair de pressão muito bem. O Flamengo podia ter feito mais. O Rafael fez um puta jogo. Mas o volume do Flamengo foi impressionante, assim. Perdia a bola e botava o pé lá em cima e pressionava. E o São Paulo até conseguiu quebrar a linha algumas vezes. Achei já mais organizado com o Crespo do que era com o Zubeldia. Achei que tentou sair jogando bem, um jogo apoiado por dentro, tocando bola. Mas, porra, muito lento, mano. Esbarra demais a falta de qualidade. Eu vi que o Felipe Luiz falou que o São Paulo foi com um jogo pra jogar. E eu também achei, mano. Também achei. O São Paulo foi com um time pra ter bola. Pra tentar ter bola, né? E não conseguiu, porque o Flamengo foi sufocante. No final, mano, foi bom pra todo mundo. O São Paulo não foi goleado. Isso é a realidade, mano. O São Paulo não foi goleado, o Flamengo saiu com 2-0 e jogando bem. Agora, o São Paulo precisa tomar cuidado, hein, mano. Corre risco, Pedrinho? Você acha que corre risco ou não? Muito. A gente já fala isso há tempos, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tinha mais certeza é que o São Paulo ia brigar pelas Copas e ia mal no Brasileiro. Isso já tem vários anos, né, velho, que vem acontecendo. Vários não, mas pelo menos uns 2, 3 anos já tá acontecendo isso. Então, assim, todo mundo já sabe. Era um jogo também que podia perder, entendeu? Então, assim, já não tava contando com esses 3 pontos. Agora a postura, pode falar. Não, desculpa. Podia não, né? Aquele jogo você já sabe que vai. Então, ali na planejadinha ali, beleza. Então, tipo assim, agora, você pega o Vitória ali e tal e perde esse jogo, aí já complica, né? Mas é um jogo que, teoricamente, mesmo o São Paulo jogando bem, fazendo uma partida excelente, provavelmente iria perder. Então, mano, tem 2 vitórias, é muito pouco. Muito, muito pouco. Na zona, o Santos, ele é o primeiro fora da zona. Se o Santos ganhando, ele já pega o elevador, velho. Então, assim, pra você ver o Santos tem um jogo a menos, Sport e Juventude tem 2 a menos. Exato. Então, assim, você vê que a situação não tá das melhores. E cada ponto é precioso. Cada pontinho é precioso. É isso, mano. Mas não tem muito o que falar. Começo de trabalho do Crespo também, né, velho? Julgar o Crespo por esse jogo mau caratismo. Exato. O primeiro jogo do cara, a galera vai ter que entender a ideia dele, vai ter que entrosar e tal. Assim, vamos aguardar. Não vou jogar muito, não, porque o resultado era esse aí mesmo. Vamos ver, hein? Eu falei semana passada que 2 times vão sofrer muito, eu acho que vão piorar muito nesse final de ano. Um é o São Paulo e o outro é o tema da vez agora. Diretor, roda a vinheta pra gente falar do Corinthians. Esse time dá muita alegria pro Caio Capita e também pro Pedrinho, vai. O Pedrinho gosta de tirar sarro da gente, então dá muita alegria. Senhores, se vocês me permitem, antes de vocês falarem, quero falar só 2 assuntos desse jogo e aí eu passo a bola pra vocês. Gol do Rony. Vocês me permitem ou não? Claro, pô. Então, numa vontade, pô, brincadeira. Ué, se eu falar não, você vai falar do mesmo jeito, então já fala aí. Não, eu sou educado. Primeiro de tudo, o segundo assunto é o mais importante, né? Mas primeiro eu não posso deixar de passar. Senhor Bruno Arleu de Araújo. É o nome do... Pô, tem que escolher a palavra. Ué? Um cara desse, na boa, ele não pode apitar nem o jogo da Pompeia, do Playball Pompeia que o Caio joga. Nem o Danonite ele pode por favor, mais respeito com o meu futebol. Não é bagunça igual o Neoquímica Arena. O Danonite tá em dia. O Danonite tá em dia. Esse cara é um absurdo. É um absurdo de incompetente que ele é. Ele é muito incompetente. Primeiro que
que o pênalti ontem é um escândalo. É um escândalo ter dado aquele pênalti. É um escândalo. É, É um escândalo o cara ir no VAR. esse é o sentimento das outras torcidas todo jogo contra o Corinthians lá. É só pra vocês terem um gostinho. É um escândalo o cara ir no VAR, ver a porra da imagem. Meu, na boa, cara. Você sai do Mundial, os caras foram no VAR em todos os jogos do Mundial. Eles não passavam 10 segundos olhando o monitor. Não tinha um cara que passava 10 Eles segundos. erravam, mas o eles cara tomavam olhava, decisão rápido. o cara olhava o monitor, decidia, acabou. Aqui o cara fica 5 minutos e ele ainda consegue tomar uma decisão absurda. O cara que deu um pênalti é o mesmo cidadão que deu o pênalti ontem. Foi o cara que deu aquele pênalti escandaloso pro Palmeiras no jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro. Foi o mesmo cara que deu um pênalti escandaloso pro Grêmio contra o Bahia. Então, na boa, CBF, o mínimo que você tem que fazer é afastar esse cara permanentemente. Manda o cara embora. O cara não pode apitar nem Série D. Nem Série D, meu amigo. Ah, vamos fazer uma reciclagem. Reciclagem é o caramba. Se você já fez uma, já fez duas, já fez três, o cara continua errando porque o cara é ruim. E não vai mudar. Então manda o cara embora. Alguém quer falar alguma coisa desse lance? Pô, você deu Pra um belo mim- escândalo. Você deu um belo escândalo agora. É. Eu gostei. Aleluia. Você chegou no programa, né? Chegou no programa. Pô, é inacreditável o cara dar um pênalti desse, velho. Não tem como. Falando sério, é impossível. É impossível. Um, ele tá do lado do lance. Dois, o cara que tá no VAR, o filho da... Ele tem 20 telas na frente dele, mano. Como é que pode? Eu só tenho uma na minha casa. Só uma. E eu vi no primeiro replay que não foi nada. O cara tem 20 na frente dele. À vontade, pra ele ver quantos ele quiser. E ele manda chamar. Mano, O será Kaká que... recolhe a perna, mano. Tipo assim, você começa a duvidar se o cara tá de má fé, e outra, se o cara não é, se o cara não é cego. Mano, eu fico me perguntando, será que quando os caras chegam ali, mano, os caras entram em pânico, assim, os caras perdem a memória, que não tem condição, velho. Perde, sim. Não tem condição, mano, é um negócio tão fácil, velho. Tão fácil, é tão tranquilo, assim, e os caras erram. Eu fico me perguntando como. É muito visível. Eu não sei o que acontece, velho. Eu fico me perguntando, acho que às vezes tinha que fazer um teste. Eu queria muito, mano, eu queria muito participar de um VAR pra ver se realmente o que acontece, porque não tem condição. É muito fácil aquele lance. E aí, vamos falar a verdade, mais incompetente que o nosso querido Bruno Arleu de Araújo, só o Corinthians. E aí, entra no segundo ponto, já vou passar a bola pra você. A gente tira sarro aqui, o programa é de resenha, todo mundo, tem que tirar sarro um do outro. Mas agora é o momento de falar a realidade. A realidade do Corinthians é que vai ser um ano que o Corinthians vai passar um sufoco tremendo pra ficar na Série A. Tremendo. O Corinthians é uma verdadeira bagunça. Do começo ao fim, da direção ao time. É uma bagunça o Corinthians. Que não foi pênalti, isso aí a gente já falou. Agora, tomar um gol, perder o jogo pro Bragantino, que não fez nada no jogo, no último lance, só mostra, é um retrato do que o Corinthians é. O Corinthians é uma bagunça. O Corinthians vai lutar pra não cair. O Pedrinho, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Pedrinho falou semana passada. Foi o Pedrinho ou foi o Kits? Time que fica batendo de ano em ano, ali, disputando rebaixamento, uma hora cai. 2018 foi assim, 2020 foi assim, 23 foi assim, ano passado também foi assim. O Corinthians se livrou e foi pra pré-Libertadores porque teve um estilo lá, que o Memphis chegou, Garro chegou. Memphis chegou, o Hugo Souza chegou, os caras chegaram ali, mudaram o time. Ramon mudou o time, os caras ganharam lá 9 jogos seguidos, foram pra pré-Libertadores. Mas ficou por aqui, por isso aqui de não cair. E esse ano vai ser a mesma coisa. Porque é um time incompetente. Um time sem alma. Essa é a verdade. Você tá com essa Não agora, dá, né? Não dá pra depender. Eu falo isso aqui desde o início do ano. Tem que contratar jogador. Os caras ficaram um mês e não contrataram ninguém. E não me venha falar que não tem dinheiro. Só uma balela que tem. É verdade. Caceta. Pro Corinthians não adianta não ter dinheiro que mesmo. O Corinthians compra e foda-se, né? Depois fica devendo. Como que não tem, pô? Claro que não tem dinheiro. Não paga ninguém, não paga jogador. Vai contratar quem? Você vai trabalhar de graça? Não tem dinheiro, filhão. Os caras não recebem. Tá todo mundo com o salário atrasado. Tá sabendo disso? Você acha que o Memphis não foi treinar por quê? Porque não recebeu, Porque ele tá com salário em dia. Não me vem com essa... a gente cai nessa história. Aí cai, sabe qual é o mais engraçado? O mais engraçado é que os caras ficam putos com o Memphis também. Aí eu fico perguntando, amigão, você ia trabalhar de graça sem receber? Ô, Pedrinho, o Zambolino já ativou o modo Corinthians mesmo. Compra aí e fica endividado, dane-se. É. É isso. Deixa eu te falar um negócio. Essa
essa história que não tem dinheiro, isso aí, a gente vai nesse assunto de, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e assim vai, né? E assim vai. O negócio é o seguinte, se não contratar, vai passar um sufoco tremendo pra não cair, hein? Tá, então Digo me fala mais, de onde vai tirar o a dinheiro. situação do Corinthians é pior do que a do São Paulo. A situação do Corinthians, ela é pior do que a do São Paulo. Por quê? O São Paulo não tem uma crise política como o Corinthians tem. O Corinthians não tem presidente. Vocês sabem o nome do presidente aqui? Algum dos dois sabe o nome do presidente? Mano, eu Não falei sabe. que era pra votar no André Negão. Os dois não sabem. Falei. Os dois não Vocês sabem do votaram no presidente. Augusto Melo. Sai, aí outro dia, o óbvio, né? O óbvio, sai pra surpresa de 0 pessoas, agora só se escancara o Andrés gastando 300 mil no cartão corporativo, porque ele confundiu. O cartão era parecido com o cartão pessoal dele. Coitado. Se o cara não puder almoçar, fazer O cara massagem, confundiu. tomar um verdade. drink, Você não- comprar uma bolsa comprar um pra Viagra, mulher né? no cartão do Corinthians. O mais É engraçado, verdade, né? o mais engraçado é que ele não confunde do outro jeito, né? Passa o cartão dele em vez de passar o do Corinthians. É só confunde do outro jeito. É muito parecido. Na boa, gente, falando sério, o time do Corinthians vai passar um sufoco tremendo esse ano. Tremendo. Se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu aposto que o Dorival não termina o brasileiro. Não termina o brasileiro. O Corinthians vai precisar de um treinador. Nesse momento, vai precisar ter um chacoalhão. O Dorival fica com aquela cara que, porra, tá dormindo. Então, assim, na boa, o Corinthians precisa começar a abrir o olho desde já. Tem torcedor que, pô, puto, que fala, não, tá tranquilo. O Corinthians precisa abrir o olho. Ganhou. O que aconteceu no começo do ano, acabou. O Caio falou isso semana passada. É um novo ano, hein? O Mundial, ele dividiu 2025. O que aconteceu antes do Mundial, ficou pra trás já. Acabou. Ninguém mais vai lembrar. Ficou na história, tal, beleza, maravilha. Agora é um novo ano. O novo ano do Corinthians de 2025 é extremamente preocupante. Você não tem garantia que o Mendes fica, você não tem a garantia que o Yuri Alberto fica, você não tem a garantia que Garro fica, e aí não vem com esse discursinho, não dá pra contratar, porque quando vender os caras, vai depender de Thales Magno pra vencer. Não tem dinheiro, que parte você não tá entendendo. E o Romero vai ter muito problema. Não tem dinheiro, porra. Você tá desconexo da realidade, mano. E outra, aula, hein? Que showzinho. Eu não paguei nem ingresso e vi ao vivo. De graça, pai. Ué, de todos... Você não tava com garrafa de 51 na mão, você não tava tirando onda, você não tava de sorrisinho pra cá e pra lá. O que aconteceu? A minha alegria vocês dão, né? Agora o meu time, ele volta a ser... Ué, eu já falei, fica pensando em Mundial aí, mano, que você vai ladeira abaixo e meu time segue aí. Mano, de todos os males do Corinthians, o elenco é o menor dele, assim. É o menor, mano. Sempre assim, tem que contratar. Você acha que o Corinthians não corre risco, Pedrinho? Você acha que o Corinthians não corre risco de abaixo? Mano, eu acho que não é esse risco que você tá falando aí, mano. Corre eu acho que você tá um pouco exagerado. Eu acho que tem times na frente. Grêmio, por exemplo. Meu Deus do céu, o time do Grêmio é horroroso. Esse já não entendeu dó, hein? Não entendeu dó. Grêmio, o próprio Santos também. O São Paulo. São Paulo tá... Vasco, eu não acho que o São Paulo corre mais risco que o Corinthians. Não acho. Sabe por quê? Porque se o São Paulo foi indo pros mata-mata e vai chegando, tomou uma paulada lá na frente e eliminado. Se esse for o risco, então, não precisa nem se preocupar, São Paulo. Então. Esse time não passa de ninguém. Esse time de São Paulo não passa de ninguém, desculpa. O São Paulo pega quem? É o Atlético Nacional. Exato. Então, assim, mano, é preocupante, mas em questão de elenco, pô, acho que não é pra estar essa preocupação toda. O time os 11 inicial é melhor que muitos outros times, velho. Antes de a gente ir pro Cruzeiro, o Pedrinho, alguma análise do jogo de ontem? Não. Além do pênalti? Já deu muita corda pro Corinthians e o Corinthians perdeu, mano. Ninguém quer saber do Corinthians. Tô brincando. Tem que abrir o olho. Hein? O Corinthians não pode brincar. Esse discurso de que, pô, tem muito time pior. Vamos lá também. Tem que abrir o olho. Não, beleza. Mas o Corinthians perdeu ontem. Mas, amigão, o time do Red Bull é redondinho, é bem treinado também. Tem que ganhar o jogo. Beleza. Ô, Zambolino, vamos falar a verdade? A realidade é essa, mano. O Corinthians é o 11º do Brasileirão e o Bragantino é o 3º. Tudo bem. A realidade é essa. Não pode perder. O Bragantino é ajeitado. Eu não tô nem aí que o Bragantino é ajeitado. Gente, deixa eu te falar um negócio. O Bragantino não fez essa partida toda, não. Se o Bragantino amassa o Corinthians, o Bragantino não fez essa partida toda, não. Você tá nessa do amassar. Achando que o Bragantino tá em terceiro à toa, amigão? Não, ele tá nessa do amassar agora. A palavra amassar não sai da boca dele. E agora, deixa eu te falar um negócio. Se eu venho aqui e falo, pô, normal, gente, o Corinthians perdeu pro terceiro colocado, vocês me crucificam, vocês me jogam numa cruz. Não
falando, Não, você é tadinho todo... dele. Por favor, bota ele chorando aí pra mim, vai. Bota ele chorando aí. Tá de sacanagem, porra, moleque do cacete. Tem que ficar puto mesmo de perder pro Bragantino. Agora, eu também tenho que te contar que o Bragantino é um time muito mais organizado que o Corinthians. Que o Corinthians joga no abafa. Não dá, o Corinthians joga no abafa, meu irmão. Você vai me falar que o Corinthians fez alguma jogada ontem, o jogo inteiro. Não fez nada. Não fez. Por isso que eu falo que é preocupante, cara. Por isso que eu falo que é bem preocupante. Eu tenho muitas dúvidas de como vai ser o final de ano do Corinthians. Muitas dúvidas mesmo. Se Deus quiser, vai ser na segunda divisão. Mano, se Deus for muito bom, muito bom, vai ser na segunda divisão. Vai, Pedrinho, vamos falar de coisa boa então, vai. outra? Vamos falar do seu cabuloso que... E Não, chega. E o do Kaká que fez o gol ontem, você não fala nada, né? Fez o pênalti, continua fez o sendo gol. horroroso. E foi Continua sendo injustiçado. horroroso. Fez o pênalti, fez o gol, que adianta? Continua sendo horroroso. Diretor, roda a vinheta aí pro momento do Pedrinho Moraes. Pedrinho, o momento é seu, cara. 4-1, que amassa, hein? Ó, como é que é? Faz o K? Faz o K. Engraçado que toda vez que chega no Cruzeiro tem que acelerar, né? Que o programa tá acabando. O Corinthians ontem perdeu e você ficou 40 minutos falando do Corinthians. Perdeu pro terceiro colocado. Agora que é o Cruzeiro tem que acelerar. Imagina se não tivesse chegado no horário. Se você tiver chegado no horário, você tinha mais tempo. E outra, se não tivesse choramingado, já tinha falado mais 2 minutos do Cruzeiro. Amigão, que eu cheguei no horário sim, filho. Presta atenção. Aprende a ver o relógio. Vai, você tá gastando seguinte, tempo, hein? Negócio é o seguinte, não tem muito falar do Cruzeiro, não, sou. É paulada neles. Eu falei isso. Ó, Porrada neles, Pedrinho. Porrada neles. Mano, o Caio Jorge é impressionante. E não vem, eu já falei isso, e não venha me falar que é um recorte de 15 jogos. O cara joga pra caramba, mano. O Caio Jorge é um tipo de cara. Mas Ele ainda joga... é um recorde de 15 jogos. Tá, mas, mano, eu não acredito que ele enganou a Juventus, que ele foi pra lá à toa. Isso aí eu nunca vou comprar essa ideia. Agora, é impressionante o Caio Jorge, é um tipo de atacante que ele joga com pouco espaço, com muito espaço. Ele, mano, ele precisa de muito pouco pra fazer gol, a movimentação dele é absurda. Cara, joga demais. Ontem fez um hat-trick, mano, partida de almanac dele, atacando espaço, batendo cruzado, gol de cabeça. Uma coisa que me incomodava muito no Cruzeiro, já falei aqui várias vezes, e o Cruzeiro evoluiu muito, é na bola aérea ofensiva, principalmente. Então ontem o Cruzeiro fez um gol de cabeça, uma partida excelente do Matheus Pereira, jogou demais ontem. É o nosso camisa 10, sempre defendi ele. Hoje a torcida do Cruzeiro deu uma aliviada pra ele. Tava vendo umas enquetes aí que tá pro Cruzeiro renovar com o Matheus Pereira. Aí tem as enquetes, quer que renova, quer que não renova? Tá dando mais de 85% pro Matheus Pereira ficar. Se é um mês atrás, 40 dias atrás, era ao contrário, pra ele sair. É um cara que faz muita diferença. A intensidade do Cruzeiro é absurda. O time não para de correr 1 minuto. Cara, não tem... Eu tô com dó do Gabigol. Não, dó de sentido de jogar, porque tá ganhando, 2 milhas ali, né? 2 milhas e meio, sei lá. E assim, não tem como ele entrar no time, velho. Não tem o que ele fazer, não tem como tirar ninguém. O Wanderson, taticamente, muito bem, ajuda muito o Cruzeiro. O Matheus Pereira tá deitando. O Caio Jorge nem se fala. O meio de campo do Cruzeiro, Christian Romero e Lucas Silva, bem. O William machucou ontem, entrou o Fagner muito bem, mano. Fagner, custo-benefício pro Cruzeiro foi maravilhoso. Quero muito que o Fagner renove com o Cruzeiro. Você ainda paga um pouco do salário, né? Não, custo-benefício é maravilhoso. O Cruzeiro, eu acho que paga 50%, eu acho que o Cruzeiro paga 40%. Se não for 40%, é 50% do salário do Fagner, que já não é muito comparado com os outros do elenco. Então o William machucou ontem. Quando o William machucou, mano, eu fiquei triste, óbvio, mas eu fiquei tranquilo, não bateu aquele desespero. Eu falei, mano, pra mim o Fagner não tinha nem ter saído do time, tá? Então o Cruzeiro muito bem, tinha que ter ganhado ontem, porque o Flamengo ganha, joga uma pressão pro Cruzeiro. O Cruzeiro que tá pra fechar com o Matheus Gonçalves, a torcida do Flamengo tá puta. Matheus Gonçalves joga pra caralho, velho. Vai fazer a festa em BH, hein, Pedrinho? Então, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é o fato do extracampo. Pro Flamengo tá liberando ele, será que esse cara não dá trabalho? Não é uma pegada John Kennedy da vida? Um Patrick de Paula? Deixa ele dar trabalho em BH. Aí, mas joga muito. Então, assim, o Cruzeiro ontem amassou, o Grêmio não viu a cor da bola, o time do Grêmio é muito ruim, velho. Muito abaixo. O Mano Menezes, mano, a galera sabia que não ia dar certo, mano. E contratou o Mano Menezes ainda. Então, assim, foi pela identificação, sei lá. É isso, mano. Cruzeiro bem, tava essa
parada do Mundial tava me preocupando, assim, não sabia se o Cruzeiro ia voltar bem, né? Fez esses 2 amistosos aí, o Cruzeiro não jogou tão bem, ganhou um, perdeu o outro, mas chegou ontem e meteu 4-1 dentro de casa e, mano, não deu chance pro Grêmio. Essa é a melhor temporada da carreira do Caio Jorge. O Caio Jorge tinha feito a melhor temporada em 2020, tinha feito 9 gols. Só nessa temporada ele já tem 13, ainda deu 2 assistências e é o jogador que mais participou de gols no Campeonato Brasileiro. Um ano, pô, impecável, impecável. Foi um encaixe perfeito com esse time do Cruzeiro, com o modelo de jogo do Leonardo Jardim. Eu não sei que horas a galera vai colocar o Cruzeiro como fortíssima candidata ao título brasileiro, mas é a hora, é a hora. Pintou E o assim, campeão, hein? não é pintou o campeão, não é pintou o campeão, mas se eu não puder botar o Cruzeiro na briga pelo título brasileiro com a bola que tá jogando, acabou. Eu vou colocar quem? Só vale Flamengo e Palmeiras. Mano, tem que olhar, o campo precisa falar. E o campo fala e a gente precisa enxergar. É delírio se não colocar o Cruzeiro já na briga pelo título. Ah, G4, não sei o que. Não, irmão. É briga pelo título, velho. O Cruzeiro é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com a mesma quantidade de pontos que o primeiro. Tem um jogo a mais, tudo bem. Mas tá na briga, mano. Tá na briga. E você olha o time do Cruzeiro jogar, você não vê o Cruzeiro sofrendo pra ganhar os jogos. Você não vê o Cruzeiro baixando intensidade durante o jogo. Você vê o Cruzeiro resolvendo boa parte dos seus jogos na primeira meia hora. Entra em campo muito forte, mano. E não diminui. E os 2 times que são líderes do Campeonato Brasileiro são 2 times com intensidade máxima, de pé na bola, de pressão lá em cima. O trabalho do Leonardo Jardim é bom, é muito bom. Os jogadores também responderam muito bem ao trabalho e vivem excelentes momentos. O treinador do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, ele não caiu na 10ª rodada, Caio? Então. Acho que ele tá aí na 12ª, na 13ª, brigando pelo título. O Cruzeiro vai brigar pelo título, mano. Ponto. Simples. E outra, Como é difícil. a diferença de que você falou de intensidade, e ainda o que me deixa mais orgulhoso do Cruzeiro é que o Cruzeiro não tem um elenco igual do Flamengo para ter essa rotatividade. Ô Pedrinho, o Cruzeiro é muito favorito pro título. E vou te falar um negócio, hein? Dentro das opções que tem aí, eu tô contigo. Eu vou com você, porque Palmeiras e Flamengo não dá mais. Então eu sou cabuloso nessa briga pelo caneco. Diretor, roda a vinheta pra gente encerrar o programa e falar do Mundial de Clubes que o Chelsea foi campeão. Pra surpresa de todo mundo, hein, Caião? Pra surpresa do planeta inteiro. O cara que apostava no Chelsea vencendo por 3-0, o cara tá milionário hoje. Chelsea veio pra chocar o mundo. Um amasso do Chelsea, mais do que merecido. O que o Enzo joga é brincadeira. O que o João Pedro joga é brincadeira. O que o Cole Palmer joga é brincadeira. Esses caras jogam muito, Caião. O Chelsea colocou o PSG na roda. Foi um dos maiores nó táticos que eu já vi na vida. O que o Maresca fez com o Luiz Henrique, porra, foi inacreditável, velho. Humildade pra escalar, coragem pra jogar e pressionar. Tirou um atacante, botou mais um cara no meio campo, Reece James, e botou o pé nos caras lá em cima. E aí, pô, o PSG me pareceu muito incomodado com a pressão e com a postura do Chelsea pressionando lá em cima. Não conseguiu sair, não conseguiu jogar. O meio campo do Chelsea mandou no jogo. A partida do Enzo foi muito boa, mas a partida do Caicedo foi um espetáculo, filhão. Foi, porra, bizarro. Jogou demais. E o Cole Palmer resolveu, o melhor jogador do torneio, por muito pra mim. Jogou muita bola. 2 golaços, 2 tacadas de sinuca. Botou a final no bolso. E pra quem... tentaram me vender que ninguém liga pro campeonato. Aí os caras estão saindo na mão depois do jogo. O técnico do PSG tá dando tapa na cara do jogador do Chelsea. Ué, e ninguém liga. Do João Pedro ainda, né? Ninguém liga para um campeonato que tem 90 mil pessoas no estádio na final. Ô Pedrinho, só pra gente ir encerrando. E o puxão de cabelo no Cucurella, hein? Você gosta de puxão de cabelo ou não? Vapo, que isso, você gosta, né? Ele não consegue puxar o dele, né? Eu gostava. O meu Não tem, né? Como é que fala? Eu ia falar uma besteira aqui, mas vou deixar passar. Mano, melhor partida do Chelsea com cabeça de. Com Maresca. Com cabeça de pica.
Foi a melhor partida. Isso. Partida perfeita. O PSG não veio acordar a bola, deu dó ontem. Deu dó. Pô, o Palmer, não dá pro Palmer fazer 2 gols do mesmo jeito, sabendo que ele é a principal característica dele. Não tem como deixar ele tirar pra dentro, né? Na final, duas tacadas de sinuca daquela, não pode, me desculpa. O João Pedro, mano, cirúrgico, eu sou contra esse regulamento, achando das coisas mais ridículas da história. Isso pra mim é inadmissível, mas vamos confessar que depois que o Chelsea inscreveu o João Pedro, o nível do Chelsea subiu muito. Ele se adaptou muito rápido. Ele mudou Bizarro. Bizarro, mano. Ele chega e ele resolve o problema. Então, assim, e um belíssimo campeonato do Pedro Neto também. Pedrinho, o Chelsea jogou muita bola, falei pro Caião, uma surpresa gigantesca. E, pô, Palmeiras e o Chelsea pelo menos perderam pro campeão do mundo. O Flamengo ganha do campeão do mundo. Flamengo que, pô, foi a Arábia Saudita do Chelsea, essa que é a verdade. Amanhã estamos de volta, hein? Amanhã tem Sul-Americana, amanhã tem muito mais. Chelsea campeão do mundo e, pô, Chelsea unido com o Corinthians, 2 mundiais agora. Pedrinho, Meu até amanhã. Deus do céu. Então é isso, rapaziada. Boa semana pra vocês. Obrigado pela audiência. Não deixe de compartilhar. Vota na enquete. O Zambolino ele tem feito enquete, né? Hoje ele fez mais uma. Vota, não esquece de votar na enquete, não, tá bom? Compartilha, manda aí pra rapaziada. E é isso, tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até amanhã. Vambora. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @caiocapita, @PHA Moraes com 2 S no final, hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia, você tá ligado? Tamo junto e até amanhã. Esse programa foi produzido por Waffle.